conosco. Aleluias. Glórias a Deus. Muito bem, então nós estamos entrando agora na quinta semana, né? Opa! Quinta semana do quê? Restituição. Olha quantas coisas que ficaram para trás, Deus está restituindo. E vai restituir mais nesta noite, amém, Jesus? E hoje, qual é a restituição? É a restituição dos anos perdidos ou do tempo perdido, que foi consumido pelos gafanhotos devoradores, que já não são, porque o Senhor é conosco. Meus queridos, nesta noite eu tenho o privilégio de convidar um irmão muito querido, que nós temos aprendido a amar, temos aprendido a ter prazer cada dia mais de estar junto com ele, juntamente com a sua esposa, e nós o convidamos para estar trazendo a mensagem nesta noite. Glória a Deus, né? Olha quantos irmãos nós temos podido chamar, não é? Para estar também ministrando, participando desses momentos maravilhosos. Então eu gostaria de chamar aqui na frente nesse momento nosso querido Almir. Glória a Deus. Vem aqui, Almir. Glorificamos ao Senhor por isso. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. E aí, querido? É bênção sobre bênção. Vamos orar sobre a vida dele. E aí o Senhor vai falar através dele, através da palavra, ok? Então é tudo para o Senhor, tá? É o Senhor quem faz, é o Senhor quem coloca as palavras corretas na nossa boca, pelo seu Espírito Santo, e dependemos dele para tudo. Então ore agora então, para que o Almir seja abençoado, mas para que você seja abençoado e receba a revelação da palavra de Deus, amém? Comece então a orar, feche seus olhos agora, feche todo mundo de olho fechado agora, feche seus olhos e pode interceder agora. Pai querido, nós queremos neste momento abençoar a vida do Almir, Senhor, te agradecer pela disposição do seu filho, Pai, e queremos, Senhor, declarar que o teu Espírito Santo está sobre a vida dele, Pai. Oh Senhor, fala através dele, Pai, e revela a tua palavra e o teu propósito para nós, para os nossos corações, para as nossas mentes, Pai. Faz isso agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor amado, e que estejamos prontos agora para receber essa palavra. Assim oramos, Pai, assim fazemos, assim te agradecemos. Amém, Senhor, e amém, graças a Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que presença maravilhosa do Espírito Santo aqui neste lugar. Só o Senhor é Deus, aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus, Jesus. Só o Senhor é santo, Pai. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te exaltamos, Deus, nós te glorificamos, Jesus. Só o Senhor é digno de todo louvor, Pai, toda adoração para ti, Senhor. Sem o Senhor nós não somos absolutamente nada, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Senhor, neste lugar, Senhor. Oh, Pai querido, fala aos corações aqui nesta noite, Senhor. Oh, santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Não precisa ficar quieto, meu irmão. Pode falar, pode glorificar. Oh, Jesus, o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é santo, Jesus. Oh, Jesus, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Aleluia.
feliz de estar aqui nessa noite. O pastor Deus deu essa oportunidade, confiou em mim. Glória a Deus. Antes de eu receber a oportunidade, né, o pastor já tinha falado que eu ia pregar. Aí, antes de falar o tema para mim, o Senhor tinha falado: nossa, vai. Eu tinha levado minha cunhada para o trabalho, eu lembro disso. Aí eu cheguei de madrugada, que ela trabalhava de madrugada. Eu deitei na cama, o Senhor falou assim: você vai falar sobre José. Aí eu, José. Aí eu acho que o pastor vai chamar eu para pregar sobre instituição financeira, com certeza. Deve ser isso. Aí passou uma semana, 2 semanas, pastor, não, vem aqui, você vai pregar sobre restituição de tempo. Amém. Aí eu falei assim: então não é José. Aí o senhor falou assim: não é José assim. Aí eu falei: é José assim? É. Então tá bom, Deus, o senhor que manda. Já que é José, então tudo bem, então vamos pregar sobre José. Aleluias. Abra suas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 37, versículo 20. Ai, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Vou ler na versão telão para todo mundo acompanhar. E agora, venham. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Até aqui. Glória a Deus. Nós conhecemos um pouco da história de José. A história de José é uma história muito interessante. E dá para aplicar em diversos pontos para as nossas vidas. José era filho de Jacó. Jacó tinha os seus filhos, e ali por volta dos seus 17 anos, Jacó, ele já brincava com os filhos das outras esposas de Jacó. Ele também apacentava ali as ovelhas, cuidava dos seus rebanhos com seus irmãos. E José, era o filho preferido de Jacó, porque ele era o filho da sua velhice. Então Jacó amava mais a José que aos outros irmãos. E com isso, José, ele fez uma túnica de várias cores, e ele entregou essa túnica para José. E os seus irmãos começaram a sentir raiva de José. Tanta raiva que eles sentiram que eles não conseguiam nem conversar com José de uma maneira tranquila, de uma maneira pacífica. Eles sentiram muita, mas muita raiva de José. E aí, José, um dia estando com seus irmãos, ele tem um sonho. E aí, ele estando com seus irmãos, ele conta esse sonho para os seus irmãos. Ele fala assim: então, eu tive um sonho. Seus irmãos já amavam José bastante. E aí, José tem um sonho, ele conta para os seus irmãos e diz assim: eu sonhei que tinha feixes em volta, e o meu se levantava e os outros feixes se prostravam perante mim. Os irmãos de José olham para aquilo e dizem: você está sacanagem, né? Você está de brincadeira. Você está dizendo que você é o mais novo, nós mais velhos vamos se prostrar perante você. Até parece, cara. É só o que me faltava. Os irmãos de José ficaram irritadíssimos com José. Imagina, filho preferido, ainda falando que as pessoas vão se prostrar perante ele, os irmãos vão se prostrar perante ele. Imagina eles conversando: cara, fala sério, um carinha de 17 anos, acabou de nascer, quer falar algo para mim? Depois José tem o seu segundo sonho. E ali, José, ele sonha que as estrelas, 11 estrelas e a lua e o sol se prostram perante José. E aí ele conta esse sonho para o pai e para os irmãos. O pai olha para José e repreende José: pô, José, você está falando que eu e sua mãe e os seus irmãos vamos se prostrar perante você? Então, pai, é só um sonho, é que eu estou falando um sonho. É o que está acontecendo, é o que eu sonhei, eu só estou falando. José, os irmãos ficam mais bravos. Eles
O Jacó também fica bravo, mas ele guarda aquilo no coração dele. Certo dia os irmãos vão para Siquém, pastorear os rebanhos que Jacó tinha. E ali ele chega em José e fala: José, seus irmãos estão lá em Siquém. Vai lá, vê lá como eles estão. Mande notícias dele. Eu quero que você vá lá e mande notícias. Veja como eles estão e traga notícias para mim. Eu quero saber se eles estão bem, o que está acontecendo. E aí José vai. José vai, chega a Siquém e ele olha e não encontra seus irmãos. Aí um homem encontra José olhando para todo lado e fala assim: cara, você está procurando alguma coisa? Não, estou procurando meus irmãos. Eles estavam aqui. Meu pai falou que eles estavam aqui mas eu não estou achando. Aí esse homem fala: cara, eu vi eles dizendo que eles estão indo para Dotã. E aí José vai para Dotã. E aí indo para Dotã, os irmãos vão estar lá. E aí chegando lá, os irmãos olham para José e falam: olha lá, o sonhador. Olha lá quem está vindo. Aquele que disse que a gente ia se prostrar perante ele. Ai, fala sério, cara. Não vamos deixar isso barato. Vamos fazer alguma coisa. A Anne já até falou assim: vamos matar. Os irmãos olham um para o outro e falam assim: cara, vamos ter uma ideia. Tem uma cisterna aqui sem água. Vamos jogar ele aqui dentro. E aí uns dos irmãos até não concordam com isso, mas eles, minoria. Imagina o José chegando: irmãos, tudo bem? Vem aqui que eu vou jogar você dentro do buraco. Pegam ele, jogam ele dentro do buraco, tiram a sua túnica colorida. Fala: essa túnica aqui que seu pai te deu. Jogam José dentro de um buraco. E aqui a vida de José começa a mudar. Aqui a vida de José começa a ser diferente. José, os irmãos, eles estão ali. E uma coisa que eu aprendo com essa parte, com esse versículo, é que José é jogado dentro de um buraco por pessoas que são próximas dele. Muitas vezes isso pode acontecer conosco. Muitas vezes pessoas que são próximas de nós podem querer nos jogar dentro de um buraco. Familiares, amigos, pessoas que você fala: está aqui do meu lado. Mas muitas vezes, porque você serve a Deus, isso incomoda na vida dele. E ele fala assim: não, você não vai ficar assim. Eu vou jogar ele dentro desse buraco. Eu vou jogar ele dentro do buraco. E como eu disse, a vida de José começa a mudar a partir disso. Só que tem algo na vida de José que é a coisa mais importante, que a Bíblia diz: o Senhor era com José. O Senhor estava com José. Então, por mais que José estava ali dentro daquele buraco, o Senhor estava com ele. Talvez você está dizendo: nossa, eu estou dentro do buraco agora. Irmãos, o Senhor tem planos para a sua vida. O Senhor tem propósitos para a sua vida. O Senhor tem algo grande para a sua vida. Às vezes tem situações que você vai olhar e falar assim: caraca, na minha vida eu estou dentro de um buraco agora. Pessoas próximas de mim me colocaram nesse lugar. Mas assim como o Senhor é na vida de José, o Senhor também é na sua vida. Os planos de Deus, eles não vão se frustrar. Jesus tem planos, como eu disse, propósitos maravilhosos para as nossas vidas. E não é um simples buraco que vai tirar os planos que o Senhor tem para nós. Aleluias, glória a Deus. José é jogado dentro de um buraco. Os irmãos, eles olham e falam assim: cara, não vai adiantar nada a gente deixar ele aqui dentro desse buraco. Vem passando os ismaelitas. Eles olham: vamos vender ele. E aí eles tiram José dentro de um buraco e falam assim: compra aqui e tal. Vendem José
pegam a sua túnica e falam assim, não, vamos matar um cordeiro, um animal, e aí a gente mata ele, mancha a túnica de José e leva para o nosso pai. E é isso que eles fazem. Eles pegam a túnica de José, pegam José, vendem para os ismaelitas, pegam a sua túnica, matam um cordeiro, um animal ali, mancham a sua túnica e levam para o seu pai. E aí seu pai olha a túnica, eu acho que essa túnica é do seu filho, José. E aí ele fala, essa túnica é do meu filho. E ele começa a chorar, dizendo, meu filho se foi, perdi o meu filho. E aí José é vendido pelos ismaelitas, os ismaelitas levam ele para a casa de Potifar. Potifar compra José. E é muito interessante que José, o Senhor era na vida de José. E sabe o que começa a acontecer? José começa a prosperar na casa de Potifar. José começa, aonde ele tocava as mãos, o Senhor abençoava a vida dele. Potifar olha para José e fala, cara, que cara abençoado. O cara, ele simplesmente, eu estou entendendo porque você está rindo. Ele simplesmente, aonde ele coloca as mãos, o Senhor abençoa a vida dele. Eu preciso colocar esse cara como um mordomo, eu preciso colocar José como um mordomo aqui em casa, para ele tomar conta dessa casa. E sabe o que começa a acontecer? O Senhor começa a abençoar a casa de Potifar. Por quê? Por causa de José. Porque o Senhor era com José. Aleluias, glória a Deus. Talvez hoje você está num lugar onde você não gostaria de estar. Você fala assim, nossa, por que eu estou aqui? Não era para mim estar aqui. Eu estou perdendo meu tempo aqui. Não gostaria de estar agora na casa de Potifar. Pô, meu pai tem dinheiro, eu tenho os meus irmãos, eu tenho meu pai, mas eu estou aqui como mordomo na casa de Potifar. Irmãos, independente do lugar onde você esteja, o Senhor quer abençoar a sua vida e a vida de quem está do seu lado. Você tem que ser diferente aonde você estiver. Você tem que ser diferente da onde você estiver. Você é cristão, a tua presença tem que falar assim, rapaz, esse cara é cristão, esse cara é diferente, algo diferente tem dentro dele. Não é possível, tudo que ele faz dá certo, tudo que ele faz é abençoado, tudo que ele faz ele coloca Deus no meio, tudo que ele faz ele ora, tudo que ele faz ele abençoa. Esse cara é diferente, essa pessoa é diferente, esse cristão é diferente. Nós temos que ser diferentes na presença do Senhor. Nós temos que ser diferentes em lugares onde nós não queremos estar. Nós ser diferente aqui na igreja é muito fácil. Nós temos que ser diferentes em lugares que muitas vezes nós não queremos estar, muitas vezes nós não nos sentimos bem. Mas o Senhor está dizendo, seja diferente aonde você estiver. A presença do Senhor está contigo, então carregue essa presença com você. Leve essa presença com você e mostre o Evangelho de Cristo através da sua vida. Aleluias. Uma vez eu até falei isso para o Marcos, acho que semana passada. Comecei a trabalhar para mim, né, tal. E aí eu fui numa loja e aí o cara chegou em mim e falou assim, tudo bem, tal, não conhecia. Aí ele falou assim, tudo bem, você é evangélico, né? E eu nunca falei com ele. Aí eu falei, não, sim, sou cristão. Cara, deu para perceber por causa da sua feição. Não tô querendo me gabar não, irmão. Não tô falando nada de mim não. Mas por causa da minha feição, ele falou assim, cara, esse cara é diferente. Sei lá, não sei, tem algo diferente nele ali que não é possível, só pode ser Deus. Esse exemplo que nós temos que carregar é o meu exemplo, mas você tem que ter o seu. Fala assim, rapaz, fui num lugar, as pessoas olharam e falaram assim, começou a mudar o ambiente. As pessoas estavam falando de bobeira e de repente começaram a falar coisas boas, porque não tinha como, eles se sentiam envergonhados com a minha presença naquele lugar. É isso que nós temos que ser, diferentes aonde nós estamos. Aleluias. Glória a Deus, o Senhor é contigo. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai continuar. José
era muito atraente. Tipo eu, assim, conforme a moça que fala, né? De acordo com a moça. Tô brincando. José era muito atraente. Fica com vergonha, não, amor. Minha mãe também diz isso. José era muito atraente, irmãos. E, como eu disse, ele começou a administrar ali toda a casa de Potifar. Ele começou a mandar em tudo ali na casa de Potifar. Tudo, Potifar falou assim, ó, tudo é seu. Pode comandar aqui, pode fazer do jeito que você quiser. Eu sei que onde você tocar as suas mãos, você vai prosperar. Então, cara, é tudo seu. Só minha esposa aqui, aí você não mexe, por favor. Minha esposa, aí é minha. Aí entra naquilo. José era atraente. E aí o que começou a acontecer? A esposa de Potifar começou a olhar para José com olhares diferentes. Começou a cobiçar José. Fala assim, rapaz, esse menino é bonitinho. Ai, rapaz. Potifar. Olha quem você colocou aqui em casa. E aí ela começa a cobiçar José. E uma certa vez ele, não, deite-se comigo. E aí Potifar, José, não vou deitar com você não. E aí ele fala uma resposta que cara, é impressionante. Ele diz assim, ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Perceba aqui, irmão, que ele fala assim, ai, como que eu posso fazer esse mal para o meu patrão? Não, ele não diz isso. Nossa, como eu vou fazer esse mal para o meu amigo? Não. Ele fala assim, como eu posso fazer esse grande mal contra o Deus que eu sirvo? Ele não está olhando para o que as pessoas vão pensar dele. Sim, é uma coisa errada, mas ele não ia fazer errado porque as pessoas acham errado, mas porque Deus não gostaria que ele fizesse. E essa é a nossa atitude. Uma coisa que nós aprendemos aqui é que em meio aos tempos difíceis vão ter tentações. E aonde nós aprendemos sobre tentações? Com o nosso próprio Jesus Cristo. Quem foi tentado no deserto? Jesus Cristo. E Ele, que Ele fez? Nos ensinou como vencer as tentações. Como? Senhor, Jesus, por que você não transforma essas pedras aqui em pão? Pô, diabo. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então por que você não pula daqui e manda os teus anjos? Cara, não é isso que Deus quer. Deus aqui, calma aí, você disse que é para mim pular, porque os anjos vão ordenar? Não, mas aqui está escrito aqui, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor responde com a palavra. A palavra estava no coração de Jesus. Jesus falou assim, não, a palavra eu conheço, isso aí você pode ficar tranquilo. E é isso que nós temos que saber, a palavra tem que estar no nosso coração. Nós temos que olhar para Deus e dizer, não, calma aí. O que Deus faria nessa situação? O que Deus acharia de mim se eu fizesse isso? E o que meu patrão acha? Não, irmão, é que Deus faria. Porque você serve ao Deus Todo-Poderoso. É Ele que dita as nossas vidas. Nós somos adotados como filho através de Jesus. Glória a Deus. Temos que ter as atitudes baseadas como a de José. Olhar para Potifar, olhar para as tentações e dizer, não é isso que eu quero. Eu sirvo ao meu Jesus, eu sirvo ao meu Deus. Não é tentação nenhuma que vai me fazer desviar deste caminho. Não é tentação nenhuma que vai me olhar, vai fazer eu olhar para o lado, vai fazer eu olhar para o outro. Mas sim, eu vou olhar para o alvo que é Jesus. Glória a Deus. E aí José nega a esposa de Potifar. E aí o que acontece?
José é exaltado. Não, José não é exaltado. José glorifica a Deus, ele exalta a Deus, ele faz a vontade de Deus, mas ele é jogado dentro de uma prisão. A mulher de Potifar pega ele um dia em que ele está sozinho. José, chama ele, agarra José, pega a capa de José e chama os guardas. José sai correndo e ela fala: olha, ele tentou me agarrar. E nós sabemos que não era isso que tinha acontecido. Não era isso que tinha acontecido. José, os guardas, o Potifar chega, fala para os guardas prenderem José, e José é jogado dentro de uma prisão. Aqui nós vemos que algo aconteceu na vida de José, que é o quê? A injustiça, certo? Só que quando nós falamos de primeiro, né? Muitas vezes, irmãos, muitas vezes na vida de um cristão não vai ser só coisas boas que vão acontecer. Não vai ser só coisas maravilhosas que vão acontecer. Muitas vezes vão acontecer coisas ruins. E não é porque você é cristão que você está livre disso. Se te falaram isso, mentiram, tá bom? Você vai virar crente agora, a sua vida vai deslanchar, agora você vai só acontecer coisa boa. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. E muitas vezes vão acontecer injustiças nas nossas vidas, mas permaneça em Jesus, permaneça no alvo. Acontece, injustiças acontecem, mas o Senhor está contigo, assim como o Senhor estava na vida de José. E como eu estava dizendo, se nós formos falar de injustiça, a primeira coisa que, sempre que eu falo essa palavra, a primeira coisa que vem é Jesus. Por quê, homem? Porque se formos falarmos de justiça e nós olharmos para a cruz, a gente vai baixar a cabeça e vai ficar quieto. Porque justiça era nós estarmos lá naquela cruz. Justiça era nós termos apanhado no lugar de Jesus. Justiça era ter cuspido na nossa cara. Era nós termos apanhado, era nós estarmos lá naquele madeiro. Mas Jesus, sem pecado, sem erro nenhum, sem ter feito absolutamente nada, só ter pregado o reino de Deus, Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, entregou a sua vida no nosso lugar. E através dele, como nós cantamos, nós somos cordeiro com Jesus Cristo, aleluias. Então nós não podemos falar: fomos injusto comigo. Calma aí, irmão, injusto. Calma aí, justo, quer saber o que é justo? Justo é nós estarmos lá naquela cruz, e isso é justo. Mas aí Jesus falou: não, eu vou no lugar deles. Eu vou estar lá, eu vou morrer no lugar deles. Por isso nós temos que ser totalmente gratos a Deus todos os dias da nossa vida. Aleluias. José é jogado dentro de uma prisão, e ali, quando eu li isso, eu já tinha pregado sobre isso, mas é muito engraçado, porque José, ele dentro de uma prisão, enquanto ele estava na prisão, a Bíblia vai dizer: o Senhor era com ele. E sabe o que é interessante? José começa a prosperar dentro da prisão, irmão. Cara, José começa a prosperar dentro de uma prisão. O carcereiro olha para ele e fala assim: nossa, esse cara é bom mesmo. Vou falar para ele administrar aqui a prisão. Você conhece alguém que administrou a prisão? Ficou preso e administrou a prisão? Eu não conheço. Quer dizer, se você conhece, tudo bem, mas eu não conheço. É difícil. Aleluias. E ali José começa a administrar a prisão, e o Senhor é com ele. E nessa prisão o copeiro e o padeiro, eles tiveram um sonho. E ali o copeiro conta o seu sonho para José, e o padeiro conta o seu sonho para José. E aí eles contam: eu não vou contar o sonho aqui para não estender. Ele conta o sonho,
E aí ele fala, ó, dentro de 3 dias você vai ser restituído com o rei, com o faraó, você vai voltar a servir faraó. E o padeiro conta o sonho também, ó, dentro de 3 dias você vai morrer. Aí ele fala pro primeiro, né, fala, ó, depois que o faraó te restituir lá, aí você lembra de mim, tá bom? Aí ele, tá bom, vou lembrar sim, pode deixar que eu vou lembrar. Ai, sabe o que o Senhor falou comigo aqui? Como eu disse, José estava dentro de uma prisão, e ele foi usado por Deus para interpretar ali sonhos. Lembra quando eu falei que às vezes você está em lugares onde você não queria? Mas é assim mesmo, irmão. Às vezes Deus coloca em você em lugares que você mesmo não queria, mas Ele quer te usar lá. Ele quer abençoar a sua vida lá. Ele quer que você seja um canal de bênção para as outras pessoas. Ele quer que você leve o Evangelho de Cristo naquele lugar onde você está. O pessoal viu que eu comecei a suar. Obrigado. Amém. Então, José estava dentro de uma prisão. E mesmo assim, ele abriu brecha para Deus usar a vida dele para que Deus seja propagado. Então, assim, aonde você está, você tem que dar brecha para o Espírito Santo te usar. Ah, mas eu não gosto do lugar onde eu estou. Mas Deus não está perguntando isso para você. Deus está falando assim, eu quero te usar, irmão. Eu quero te usar. Você tem que falar assim, Senhor, eu sei que aqui não é o melhor lugar do mundo, mas eu estou com meu coração aberto a Ti, Senhor. Faz a Tua vontade aqui, Senhor. Faz o Teu querer aqui, Pai. Não é para mim, Pai, é para Ti. É tudo para o Senhor, Pai. Então usa-me, Pai. Usa-me aqui, Senhor. Aleluias. Ele interpreta ali o sonho do copeiro. Ele interpreta o sonho do padeiro. E acontece exatamente aquilo que José tinha falado. O copeiro é restituído. Ele começa a servir o rei. E ele fala, lembra de mim. E aí o padeiro é enforcado, ele é morto. E aí o copeiro chega lá, nossa, voltei e tal. E aí ele não vai falar de José? Não. 2 anos se passam. Fala, nossa, cara, eu falei para ele lembrar de mim, né? Nossa, 2 anos. Só que na minha concepção, né, eu creio que nesses 2 anos José não ficou lá parado falando assim, vou ficar aqui mexendo no TikTok então. Vou ficar aqui mexendo então nas redes sociais. Não tem nada para fazer mesmo. Vou aqui perder o meu tempo. Não tem problema, ele não lembrou de mim mesmo. Então vou fazer o quê? Vou mexer no Instagram. Vou ver vídeo no YouTube. Vou mexer no TikTok. É lógico que eu estou trazendo para os nossos dias, né, irmão? Vou mexer no TikTok. Vou sair na rua com meus amigos. Não vou orar nada. Vou fazer nada. Não, José não fez isso. Eu creio que José, todos os dias, ele ajoelhava e falava, Senhor, obrigado, Pai. Eu não estou onde eu gostaria de estar, mas o Senhor, eu sou grato por tudo, Pai. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. O Senhor era com José o tempo inteiro. E José não era, porque o Senhor era com José não precisava fazer nada. Não. José buscava o Senhor incessantemente, eu creio. E é isso que nós temos que fazer, né? Estou perdendo meu tempo aqui nesse ambiente. Não, você está perdendo seu tempo não. Deus tem um propósito neste lugar. Então, busque ao Senhor incessantemente, porque uma hora Deus vai te usar e as coisas vão começar a ser diferentes. Aleluias. Glória a Deus. Passa-se 2 anos. José, Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho. Aí ele, para resumir, ele sonha com 7 vacas gordas, né? E 7 vacas que feias, né? Magras. E essas vacas, elas devoram as outras vacas. E aí depois ele tem outro sonho. Ele sonha com espigas. E são espigas bonitinhas, 7 espigas bonitinhas e 7 espigas feias. E aí as espigas devoram as espigas bonitinhas. E aí ele começa
ele fala para as pessoas que chama todo mundo que poderia interpretar o sonho e fala assim: cara, eu tive esse sonho, assim, 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 assado. E aí as pessoas olham e falam assim: nossa, não estou entendendo. Ninguém consegue interpretar o sonho. E aí eu imagino lá até o copeiro, né? Nossa, interessante, né? Teve um sonho, né? Nossa, sonho, rapaz, sonho. Rapaz, tem um rapaz que interpreta sonho, que é um cara que é bom. Ele interpretou o meu sonho lá na prisão, e tudo que ele falou aconteceu. Ele falou sobre o padeiro, e o padeiro morreu. Ele falou sobre o copeiro, e eu tô aqui, eu sou o copeiro. Amém? Aí o faraó fala assim: rapaz, manda chamar esse cara aí, então. Ele manda chamar José. José faz a barba, corta o cabelo com a Larissa, que ela é boa, né, Marcos? Diz o Marcos que ela corta bem. Eu não tenho esse problema. Então, aí José é chamado, ele se arruma todo, faz a barba, corta o seu cabelo lá e tal, chega em Faraó, e aí Faraó conta o sonho, e José fala assim: não, a Deus pertence as interpretações, né? E aí ele fala: ô Faraó, o seu sonho é um só. E aí ele começa a explicar o sonho para Faraó. Faraó, o seu sonho é o seguinte: vai ter 7 anos de bonança, 7 anos em que vai ter grande fartura, muitas coisas vão acontecer, muitos mantimentos e tal. Só que depois desses 7 anos vão vir os 7 anos de grande fome, isso, palavra assim, grande escassez. Vai faltar alimento. Vai começar as coisas vão começar a faltar, sabe? Então, Faraó, você vai ter que, eu imagino José falando, né? Você vai ter que chamar alguém, sabe, né, que consiga, né, administrar, sabe, né? Se quisesse, né, me chamar, tal. Cadê ele? Não falou isso não, mas eu imagino o Faraó olhando para José falando assim: nossa, eu não vejo ninguém mais capaz do que você para fazer isso. E aí, ali, ele é nomeado a governador do Egito. Aqui, a história de José muda novamente. Aqui, a história de José começa a ser mudada. José estava com seus irmãos, com a sua família. De repente, José estava dentro de um buraco. Olha que interessante, dentro de um buraco. Quando nós estamos dentro de um buraco, irmãos, porque às vezes você pode estar hoje dentro desse buraco, o único lugar que dá para olhar para... Aí a Bíblia diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E aí de repente José está dentro da casa de Potifar, injustiçado, dentro de uma prisão. E aí ele olha: nossa, uma injustiça na minha vida. Mas aí ele fala assim: não, vou buscar a Deus. E aí ele vem aquele versículo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Uma coisa, irmãos, perceba que em nenhum momento eu disse assim: e José murmurava o tempo inteiro enquanto ele estava passando por tempos difíceis na vida dele. Algum momento eu disse isso? Amém? Ele não vai falar não mesmo. Nenhum momento José murmurava enquanto ele estava passando por tempos difíceis. Tempos em que o gafanhoto consumiu, vamos se dizer, né? Nenhum momento ele falou: ai, nossa, por que eu estou passando por isso? Ai, não sei o que, não, ai, nossa, por que eu não mereço? Ai, não, José não fez isso. Então, irmão, se você está passando por um momento difícil, murmurar não é a opção certa.
Nós sabemos o que aconteceu no deserto, quantas pessoas murmuravam. Quantos anos elas demoraram para passar? 40 anos. José não murmurou. E o Senhor era com ele o tempo inteiro. Então não se preocupe com o que está acontecendo na sua vida agora. O Senhor é contigo o tempo inteiro. Ele está sempre do seu lado. Ali José vira governador. Vou acelerar. Vira governador e começa os 7 anos de bonança. Ele administra tudo ali, junta muitos mantimentos. E ele, depois disso, começa os 7 anos de escassez. 7 anos de escassez. E aí começa assim, o pessoal de fora começa a sentir fome. Só no Egito tem comida, porque José administrou tudo aquilo e juntou todos os mantimentos. Ele tinha vários mantimentos ali, muita comida acumulada, né? Guardada. E aí começaram a sentir fome. E aonde começou a sentir fome? Lá na terra do seu pai, lá onde seus irmãos moravam. E aí o que seus irmãos tiveram que fazer? Ir lá no Egito. E aí os irmãos vão para o Egito, chegam no governador, aí eles se prostram. Lembra do sonho, irmãos? Lembra do sonho? Os planos do Senhor não vão se frustrar, irmãos. Os planos do Senhor não vão se frustrar. Aleluias. Ali, como eu disse, a história de José começou a mudar. Os irmãos se prostram, depois eles descobrem, né? Essa não é o intuito da história nesse dia. Eles se prostram, aí depois vem o pai e tal, e ele traz toda a família, ele reconhece, ele perdoa os irmãos, e aí ele traz a família para morar com eles, e a família começa a ser abençoada. A família de José começa a ser abençoada ali, alimentada por José. Então, José passou por tudo aquilo. O gafanhoto comeu o tempo de José, como a gente disse, né? O gafanhoto consumiu. José não queria passar por tudo aquilo. Não, mas o Senhor tinha planos para José. Tinha planos para a família de José. Às vezes você está falando, nossa, eu estou passando por essa situação tão ruim. Mas calma, o Senhor tem planos maiores. Os planos do Senhor não são os nossos planos. Nós não entendemos o que vai acontecer, o que está acontecendo. Nós só entendemos depois. Mas nós temos que deixar isso na mão do Senhor e confiar na mão dEle. Talvez o gafanhoto está consumindo o seu tempo. Mas o Senhor é na sua vida. Aleluias. E uma coisa que Jesus falou muito forte ao meu coração é que tem pessoas que estão tendo sim o seu tempo consumido pelos gafanhotos, mas tem pessoas que estão dando o seu tempo para o gafanhoto comer. Como assim, Almir? Aleluia. Tem pessoas que estão trocando o seu momento de oração por muitas vezes momentos no celular, momentos no Instagram. Tem pessoas que estão trocando o seu momento com Deus por amizades. Estão dando o seu tempo para o gafanhoto. Toma aqui, gafanhoto. Come. Toma na sua boca o meu tempo que eu tinha com Deus. E aí o que o Senhor falou no meu coração é: o Senhor quer restituir esse tempo contigo. O Senhor quer restituir o tempo em que você orava mais. O Senhor quer restituir o tempo em que você buscava mais ao Senhor. Irmãos, está acabando meu tempo? Se coloca de pé para parecer que está acabando. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor falava assim: tem pessoas dando tempo para coisas inúteis, coisas vãs, coisas que não são importantes. Eu quero restituir o tempo em que Ele orava comigo. Eu quero restituir o tempo em que Ele buscava mais. Eu quero restituir o tempo em que Ele jejuava, buscava a mim em oração, em adoração ao Senhor. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Restituir o nosso tempo. O tempo em que nós buscávamos o Senhor incessantemente. O tempo em que nós entregávamos a nossa vida, entregávamos a nossa melhor adoração ao Senhor. É este tempo que o Senhor quer restituir. Aleluias. Glória a Deus. Se a equipe de louvor quiser subir.
dê o seu tempo para o diabo, porque o que o diabo quer é destruir o seu tempo com o Senhor. Ele não precisa te tirar da igreja, tá, irmão? Ele não precisa. Ele precisa tirar o seu tempo com Deus. Porque muitas vezes nós vemos para a igreja, ficamos aqui, fingimos que cantamos, depois vamos para a nossa casa e nada acontece. Aqui não é um lugar de vir receber, irmãos, aqui é um lugar de vir entregar ao Senhor. Nós viemos entregar ao Senhor, entregar a nossa melhor adoração ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. O pastor disse hoje, né? Muitas vezes você perdeu o seu tempo porque você não era crente antigamente, mas o Senhor restituirá esse tempo. Talvez você é crente, é cristão sim, eu creio que todos aqui são, e está passando por tempos difíceis. Calma, o Senhor restituirá esse tempo difícil na sua vida. Como eu disse, talvez você não vai entender, talvez vai ser difícil para você entender, vai ser, irmão. Imagina quão difícil era para José entender esses tempos difíceis em que ele estava passando. Mas como eu disse, em todo momento o Senhor era com ele. Em todo momento José buscava o Senhor incessantemente. Então, irmãos, o Senhor restituirá o tempo perdido na sua vida. O Senhor restituirá o tempo em que Ele quer restituir. O tempo em que você orava, o tempo em que você buscava, o tempo em que você jejuava incessantemente. Aleluias, glória a Deus. Pastor, quer orar? Se quiser, pode vir chamar o pastor aqui para orar. E assim eu encerro essa mensagem, irmãos. O Senhor, muitas vezes passamos por tempos difíceis, mas o Senhor tem planos que aos nossos olhos nós não entendemos, mas os deles são muito melhores que o nosso. Então somente creia em Jesus, entregue nas mãos dele, entregue aquilo que está acontecendo na sua vida nas mãos dele, porque ele tem o melhor para nós. Amém, glória a Deus, aleluia, pastor. Glória a Deus, aleluia.